Cada grande montadora do planeta passou a última década travando essencialmente a mesma guerra: autonomia, infraestrutura de carregamento e química de baterias. Esse era o campo de batalha. Foi para lá que os bilhões foram direcionados. Foi sobre isso que cada manchete se concentrou. Enquanto todos observavam o mesmo placar, medindo quilowatts-hora e velocidades de supercarregadores, a Tesla entrou silenciosamente em uma sala completamente diferente e reescreveu a física de como os motores elétricos funcionam. Isso não aconteceu de forma incremental, nem por meio de uma simples atualização de software. A mudança ocorreu no nível do hardware, no nível dos materiais, no nível onde, assim que alguém se move, todos os outros ficam subitamente anos atrás sem sequer perceber. Não se trata da história de um carro mais rápido. Trata-se de uma transformação fundamental no que o motor elétrico pode fisicamente fazer e do que significa o fato de apenas uma empresa no planeta saber, neste momento, como construí-lo em escala. Há um detalhe que chama a atenção de imediato. O motor no centro dessa história, aquele que recentemente superou todos os carros de performance do planeta, é pequeno o suficiente para que uma única pessoa consiga pegá-lo e carregá-lo através de uma sala. Uma pessoa, sem guindaste e sem empilhadeira. E esse motor, que caberia facilmente debaixo do braço, fez supercarros de milhões de dólares parecerem lentos. Mesmo quem imagina compreender a importância disso ainda não percebe toda a dimensão do que está por trás. A história por trás dessa tecnologia é mais incomum e mais relevante do que o próprio recorde que ela quebrou. Para entender por que o rotor envolto em carbono se tornou tão importante, é necessário compreender contra o que todo motor elétrico anterior estava lutando. Não se tratava apenas de competir, mas de enfrentar limites físicos. Dentro de um motor elétrico de alta performance existe um cilindro pesado, repleto de enrolamentos de cobre e ímãs extremamente poderosos. Agora imagine esse cilindro girando a velocidades que fazem a broca de um dentista parecer lenta. Estamos falando de algo entre 16 e 18 mil rotações completas a cada minuto. Nessa velocidade, cada grama de material dentro do rotor está sendo constantemente empurrada para fora. Os ímãs querem se desprender. O cobre tenta se expandir. Todo o conjunto fica submetido a um estresse contínuo e extremamente intenso. E esse estresse não cresce de forma linear. Quando a velocidade dobra, a força que tenta despedaçar o rotor não apenas dobra, ela quadruplica. Não é apenas rápido. É potencialmente destrutivo. Para manter tudo no lugar, engenheiros de motores passaram décadas utilizando uma luva de contenção, um invólucro extremamente apertado feito de metal de alta resistência ao redor do rotor. Na maioria das vezes, aço. Em alguns casos, Inconel, a mesma liga exótica utilizada em componentes de motores a jato. São materiais fortes e caros, e funcionavam até certo ponto. Esse limite geralmente ficava entre 16 e 18 mil RPM. Acima disso, a própria luva começava a se tornar incapaz de suportar a tensão, e o risco de falha catastrófica se tornava real. Esse teto acabou definindo toda uma geração de veículos elétricos. Não foi uma escolha de design. Foi uma restrição física imposta pelas propriedades do próprio metal, algo que toda a indústria simplesmente aceitou. Mas havia um segundo problema, possivelmente ainda pior, e quase nunca explicado de forma simples. O aço e essas ligas exóticas não são apenas resistentes, eles também conduzem eletricidade. E é aqui que a situação se torna mais interessante. Quando uma luva metálica condutora gira dentro de um campo magnético rotativo extremamente forte, esse campo induz correntes elétricas dentro do próprio metal. São correntes circulares que não levam energia para lugar nenhum útil. Elas não ajudam o motor a girar, não carregam a bateria e não movem o carro. Apenas circulam dentro do metal e se transformam em calor. Calor inútil, inevitável e invisível, gerado constantemente a cada segundo em que o motor está funcionando, independentemente de quão forte o carro esteja acelerando. Diante disso, existia um dilema. Era possível projetar um motor voltado para a potência máxima, com largadas brutais e aceleração impressionante, mas o calor subiria rapidamente e o computador do carro reduziria silenciosamente a potência após uma ou duas arrancadas para proteger o sistema. Ou então seria possível construir um motor focado em eficiência, autonomia otimizada e desempenho consistente no dia a dia, mas sacrificando o limite máximo de performance. Potência ou eficiência. Era preciso escolher uma. A física da luva metálica tornava impossível ter as duas ao mesmo tempo. Cada veículo elétrico de alta performance já construído foi projetado por engenheiros extremamente talentosos trabalhando dentro dessa limitação. Alguns buscaram soluções criativas. A Porsche, por exemplo, desenvolveu uma transmissão inteira de 2 marchas para contornar o limite de rotações do motor.
A Lucid projetou alguns dos enrolamentos de motor mais eficientes já instalados em um carro de produção. São realizações reais e impressionantes, mas ainda assim representam otimizações dentro de um design fundamentalmente limitado. O mesmo teto. O mesmo dilema. A pergunta feita pela Tesla não foi como otimizar dentro dessa restrição. A pergunta foi outra. E se essa restrição simplesmente deixasse de existir? A resposta veio com a fibra de carbono, não do tipo utilizado em capos de carros esportivos ou em quadros de bicicleta. Trata-se de uma aplicação de engenharia extremamente específica, criada por meio de um processo de enrolamento que simplesmente não existia em nenhuma parte da cadeia de suprimentos industrial. A própria Tesla precisou inventá-lo. O que a empresa fez foi construir uma máquina proprietária, projetada e fabricada totalmente dentro da própria companhia, capaz de enrolar fibra de carbono de grau aeroespacial diretamente no rotor sob uma tensão enorme. A luva finalizada possui apenas meio milímetro de espessura. Duas dessas camadas empilhadas ainda seriam mais finas que um cartão de crédito. E mesmo assim, essa luva é mais de 5 vezes mais resistente que o aço de alta graduação que ela substitui. 5 vezes mais forte, utilizando apenas uma fração da espessura. Mas a resistência bruta não é o aspecto mais importante. O verdadeiro segredo está na forma como a fibra é enrolada. Como ela é aplicada sob enorme tensão, a luva final não apenas mantém o rotor unido de forma passiva, ela o comprime ativamente. Antes mesmo de o motor dar a primeira volta, antes de qualquer elétron circular pelo sistema, o rotor já está sendo mantido sob compressão pela própria estrutura que o envolve. É como envolver um barril com tanta força que ele já está sendo pressionado por fora antes mesmo de algo ser colocado dentro dele. Esse sistema cria uma defesa em camadas. Funciona tão bem que o motor consegue ultrapassar a barreira das 20.000 RPM, um limite que interrompeu todos os designs anteriores. E em versões futuras, essa rotação pode ir ainda mais longe. O teto de rotações que a indústria tratou durante uma década como uma lei da física nunca foi realmente uma lei da física. Era apenas uma limitação do metal. Quando o material muda, o limite também muda. Mas há um segundo efeito que altera completamente o cenário. A fibra de carbono não conduz eletricidade. No momento em que a luva metálica condutora é substituída por uma luva de carbono não condutora, aquelas correntes parasitas, o freio invisível que afetava todos os motores anteriores, simplesmente deixam de ter onde se formar. Elas não são reduzidas nem controladas. Elas desaparecem. O calor residual que roubava eficiência e aquecia o motor por dentro deixa de existir. O resultado aparece imediatamente. O motor passa a funcionar muito mais frio mesmo sob acelerações repetidas e intensas, não porque os sistemas de resfriamento ficaram melhores, mas porque o próprio motor passou a gerar muito menos calor desde o início. Mais energia da bateria passa a chegar às rodas em vez de se perder de forma invisível no sistema. A entrega de potência permanece consistente, arrancada após arrancada. Existe ainda um terceiro efeito, mais silencioso, mas igualmente relevante. A luva de carbono é tão fina que a distância entre os ímãs do rotor e os enrolamentos ao redor diminui significativamente em comparação com uma luva metálica. Uma folga menor cria uma interação magnética mais intensa entre essas duas partes. O resultado é mais torque e mais potência extraídos de um motor com o mesmo tamanho físico. O que surge é um salto expressivo na densidade de potência. Um motor menor, mais leve e, ao mesmo tempo, muito mais potente do que qualquer configuração anterior. 3 melhorias aparecem ao mesmo tempo: um teto de RPM mais alto, a eliminação do calor residual e uma saída magnética mais forte. O motivo pelo qual isso se torna tão importante está no fato de que essas 3 melhorias não atuam de forma isolada. Elas trabalham juntas e se amplificam mutuamente. Um RPM mais alto se torna muito mais valioso quando o sistema não está limitado termicamente. Um desempenho térmico superior passa a ter ainda mais importância quando existe uma margem maior de rotação disponível. E uma maior densidade de potência se torna realmente útil quando pode ser sustentada de forma constante. Esses benefícios não são apenas somados, eles se multiplicam. É justamente por isso que ninguém mais conseguiu alcançar o mesmo resultado. Não se trata de um único avanço tecnológico que possa ser simplesmente copiado. São 3 avanços que só funcionam plenamente juntos, e apenas se o desafio de fabricar o próprio enrolamento de carbono também tiver sido resolvido. É nesse desafio de fabricação que reside a verdadeira vantagem. Para compreender o impacto disso na prática, basta observar o carro que demonstrou essa tecnologia em funcionamento, o Tesla Model S Plaid. Um sedã familiar de 4 portas, com espaço para 5 adultos, bagagem e autonomia suficiente para o uso cotidiano sem preocupações.
Um carro perfeitamente capaz de levar crianças para a escola em uma manhã comum de terça-feira. Dentro dele, 3 motores envoltos em carbono produzem juntos cerca de 1.020 cavalos de potência. O torque nas rodas se aproxima de 14.000 Nm, um número que normalmente estaria associado a um caminhão de carga pesada, não a um motor pequeno o suficiente para ser carregado por uma única pessoa. O resultado aparece nos números de desempenho. A aceleração de 0 a 100 km por hora ocorre em menos de 2 segundos em medições realistas de uso. O quarto de milha fica na faixa baixa dos 9 segundos. Mas existe um número ainda mais revelador, aquele que realmente mostra o que essa tecnologia representa. Quantas vezes é possível repetir esse desempenho antes que a performance comece a cair? Na maioria dos veículos elétricos de alta performance, esse número costuma ser 2 ou 3 arrancadas fortes. Depois disso, os sistemas de proteção térmica entram em ação de forma silenciosa e o carro se torna visivelmente mais lento para preservar o hardware. No caso do Plaid, em condições normais, esse número é praticamente ilimitado. Acelera-se com força, para-se, acelera-se novamente. A 10ª arrancada parece exatamente igual à primeira. Não por causa de um software particularmente inteligente, mas porque o motor simplesmente não gera o calor residual que antes tornava esse tipo de limitação inevitável. Isso altera completamente o significado de um veículo elétrico de performance. Antes do Plaid, um veículo elétrico de alta performance era um carro capaz de apresentar números impressionantes em um momento específico. Depois do Plaid, um veículo elétrico de performance precisa ser capaz de entregar esse desempenho de forma consistente, repetida e sem compromissos. Trata-se de uma definição de produto completamente diferente. E, no momento, apenas um fabricante constrói motores dentro dessa lógica. É importante reconhecer que a concorrência também apresenta avanços relevantes. A Lucid, por exemplo, desenvolveu motores com números de eficiência genuinamente impressionantes. Os resultados de autonomia da marca demonstram isso claramente. O Taycan, da Porsche, mostra até onde uma engenharia extremamente sofisticada pode levar dentro da arquitetura tradicional de motores elétricos. São conquistas reais, realizadas por equipes de engenharia altamente qualificadas. No entanto, os motores da Lucid, por mais eficientes que sejam, ainda operam dentro do antigo limite de RPM que continua existindo para esse tipo de arquitetura. Eles representam otimizações extremamente refinadas dentro de uma restrição que permanece. A transmissão de 2 marchas do Porsche Taycan é uma solução elegante para lidar com o limite de rotação do motor. Porém, ela adiciona complexidade mecânica, peso e custo para contornar um problema que a Tesla simplesmente eliminou. Resolver uma limitação de hardware com um hardware melhor, em vez de adicionar mais componentes para compensá-la, tende a ser a abordagem mais eficaz no longo prazo. A estratégia da Porsche representa engenharia brilhante. A estratégia da Tesla representa uma mudança de categoria no próprio pensamento de engenharia. É no campo da fabricação que essa diferença se torna particularmente desconfortável para os concorrentes. Não existe no planeta um fornecedor que venda rotores envoltos em carbono prontos para uso. A máquina capaz de enrolar esse material também não existe como um produto comercial disponível. A Tesla projetou e construiu seu próprio equipamento de enrolamento. Desenvolveu todo o conhecimento do processo internamente e avançou através de cada falha e de cada iteração em escala industrial. Para qualquer concorrente que queira replicar essa solução, não basta fazer engenharia reversa do motor. É necessário também reproduzir a máquina que fabrica o motor e, além disso, reconstruir o conhecimento acumulado pelas pessoas que criaram e aperfeiçoaram essa máquina. Isso não representa um projeto de um ano. Trata-se de um programa de desenvolvimento que pode exigir vários anos e bilhões de dólares, sem qualquer garantia de sucesso. A vantagem de fabricação muitas vezes parece invisível vista de fora, até o momento em que ela se torna, de repente, extremamente difícil de superar. Ao observar o quadro completo, algo interessante se revela. Durante mais de uma década, a indústria de veículos elétricos contou essencialmente uma única história, a das baterias. Era uma narrativa convincente e, em grande parte, correta. Porém, ela estava incompleta. Por baixo dessa discussão, quase sem receber atenção, existia um outro problema. O próprio motor elétrico representava um gargalo de desempenho que poucos estavam tentando resolver no nível da física e dos materiais. A Tesla decidiu atacar exatamente nesse ponto. Uma máquina de enrolamento personalizada que ninguém mais possuía. Fibra de carbono de grau aeroespacial aplicada sob tensão extrema. Um rotor mantido em compressão permanente, capaz de resistir à força centrífuga antes mesmo que ela comece a se formar.
Uma luva isolante que elimina o calor residual na própria origem, em vez de tentar administrá-lo depois. O resultado final é um motor que ultrapassou o limite de RPM que a indústria aceitou durante anos, eliminou a principal fonte de calor que degrada a performance e alcançou níveis de densidade de potência que pertencem a uma categoria diferente de praticamente tudo o que existe hoje em um veículo de produção. Aquele motor é pequeno o suficiente para ser carregado por uma única pessoa através de uma sala, e mesmo assim acabou de alterar profundamente o que os veículos elétricos são capazes de fazer. A disputa pelas baterias sempre foi barulhenta e visível, acompanhada de perto por toda a indústria e pelo público. Já a transformação no campo dos motores ocorreu de maneira muito mais silenciosa e, de certa forma, já redefiniu o jogo. A pergunta que realmente importa agora não é se outras montadoras conseguirão reduzir essa diferença tecnológica. Algumas certamente conseguirão. A questão mais relevante é o que a Tesla continuará construindo sobre essa base enquanto essa vantagem ainda existir. Enquanto parte da concorrência tenta compreender o que foi feito no Model S Plaid, analisando e reconstruindo cada detalhe do seu funcionamento, a Tesla já segue adiante. O foco agora está em rotações ainda mais altas, em arquiteturas que dispensem terras raras e em estruturas de custo capazes de levar essa tecnologia para veículos muito mais acessíveis do que o Plaid atualmente é. O som de um motor elétrico sempre representou, de forma discreta, a chegada de uma nova era. Agora, esse som se tornou muito mais difícil de ignorar. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.